Olá pessoal, bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Luís Alves, sou um dos cofundadores aqui da Aero Agency. Somos uma empresa especialista em performance para e-commerce, lojas online. O que é que nos traz aqui hoje? Como vocês podem ver, o tema do vídeo de hoje é análise da performance de métodos de pagamento e conversão. Vamos analisar este tema, vou-vos mostrar aqui uma análise real que nós fazemos, para os nossos clientes, e qual é o impacto que esta análise pode ter para a tua loja online. Pronto, contexto e objetivo. O que é que nós fazemos aqui? Nas nossas análises semanais de performance, temos observado uma grande variação no número de encomendas não pagas. Estas variações afetam a leitura dos resultados e tornam mais difícil avaliar a eficácia real das campanhas e do funil checkout. Ou seja, o que acontece? Vamos ter um alto volume de encomendas que não é pagas e do outro lado vamos ter um algoritmo, né? Seja de Meta ou seja de Google, que vai pensar que existiu, vamos supor, 30 vendas, mas na realidade só existiram 20 porque outras 10 nem sequer foram pagas. Ou seja, vamos estar a poluir o algoritmo, que nos vai trazer pessoas desqualificadas, porque ele realmente pensa com muitas compras de novo. E por outro lado, vamos ter aqui um vício no checkout, porque vamos estar a perder muito dinheiro em encomendas que realmente não são pagas. O objetivo desta análise é identificar quais são os métodos de pagamento mais usados, aqueles que têm uma taxa de rejeição mais alta, ver quais são as medidas que nós podemos implementar para reduzir a taxa de rejeição e ver quais são os métodos de pagamento mais lucrativos e com mais adesão e com menos falhas. Vamos lá. Problema. Muitas vezes a encomenda é criada, a venda não é realizada, em métodos como Multibanco, PayShop e MBWay, muitos clientes iniciam um pagamento, mas não concluem a transação. Cada tentativa, como eu já disse anteriormente, gera uma encomenda registada, mesmo que nunca venha a ser paga. O que é que isto faz? Isto basicamente vai inchar artificialmente os números de encomendas, mascarando a taxa real de conversão e dificultando a avaliação do desempenho das campanhas. Pronto, o que é que nós avaliamos aqui? Avaliamos o desempenho dos métodos de pagamento da marca em 2025 e focámos aqui em 3 dimensões principais. Popularidade, a taxa de não pagamento e a faturação real. Também incluímos o cálculo do valor perdido em encomendas não concluídas. Começando aqui pela popularidade dos métodos de pagamento. Quais são os métodos mais usados? MBWay é o método mais escolhido, 1 em 3 encomendas. Stripe segue perto, representando aqui 26%. Multibanco, PayShop continua bastante elevado, com 20%. PayPal, 11%. E Klarna, com 5%. Tem menor peso, mas complementam a oferta, principalmente, estamos aqui a falar de uma loja, um nicho que tem tickets médios muito elevados. Transferência bancária representa apenas 3%, mas tem uma falha de pagamento muito alta, como vamos ver já à frente. Ou seja, de forma muito resumida, e de forma também acontece isto em muitas lojas, os clientes estão sempre preferem usar um método de pagamento mais rápido, né? Por exemplo, o MBWay ou o Stripe, mas ainda há uma forte dependência em multibanco e um pequeno grupo ali de resistentes, vamos chamar assim, em transferência bancária, mesmo sendo o método mais arriscado em termos de falhas. O que é que eu vos trago aqui agora? A taxa de rejeição. Onde é que são as maiores falhas? A taxa mais alta está nas transferências bancárias. 1 em cada 2 encomendas, 53% não é paga. O Multibanco e a PayShop, 1 em cada 3 encomendas, 33,8% não é paga. A MBWay, 1 em cada 5, 20,3% falha no pagamento. Stripe, uma fiabilidade quase 100%, tem apenas 1,9% de falha. PayPal e Klarna, praticamente sem falhas, aqui até inferior a 1%. A maior perda aqui concentra-se claramente no método mais tradicional, as transferências, o Multibanco e o MBWay. O MBWay aqui não tem um peso muito grande, como vamos ver já à frente. O peso destas falhas, pronto, mais uma vez, destroça o funil, vamos estar aqui a induzir de forma errada o algoritmo, reduz a conversão e vai-nos aqui influenciar a faturação, a taxa de conversão, as encomendas, aqui este tal fantasma. Taxa de rejeição aqui, para o país e para o método. Como vocês podem ver, pronto, estamos a falar de uma loja que neste momento está presente para 5 países. Portugal, pronto, o MBWay tem ali 20% de falha, como vocês podem ver, quase ali 56 mil euros perdidos. Multibanco logo de seguida com 34%, quase 65 mil euros perdidos. Espanha, transferência muito alta. França, transferência 76% de falha. Itália, 57% de falha. E Alemanha, 100% de falha nas transferências. O que é que nós podemos observar aqui? Fora de Portugal, claramente conseguimos perceber que a transferência bancária é crítica, é tipo um cancro aqui. Em Portugal, além da transferência, temos também o MBWay, com um volume muito alto, e também o Multibanco. Temos aqui um impacto de quase 200 mil euros em encomendas não pagas em 2025, dados até o final de agosto deste ano. A taxa de não pagamento por semana durante o mês, ou seja, fizemos esta análise também para perceber se existia aqui uma semana que era mais crítica. Qual foi a média que nós retiramos aqui? Como vocês podem ver, a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e desde janeiro até agosto, a terceira semana é sempre a mais crítica. Tem sempre uma porcentagem mais alta, uma porcentagem média de 19%. Conclusão, a terceira semana do mês concentra sempre mais falhas, surgindo aqui uma quebra de liquidez dos clientes antes do final do mês. Como nós também conseguimos perceber que no início e no mês, a primeira semana do mês e a última, também estamos aqui a falar que são sempre meses com uma quebra de pagamento muito mais baixa, porque também são semanas onde, por norma, a maior parte das pessoas recebem o seu ordenado. Pronto, o que é o resumo desta análise? O que é que os dados aqui nos mostram? O Stripe é o mais sólido, é o que traz mais faturação, é o favorito e é o que tem a menor taxa de falha. MBWay e Multibanco são críticos, populares, mas têm aqui perdas altíssimas a nível de faturação. PayPal e Klarna são seguros, apesar de
menor volume de aderência traz instabilidade. A nível de checkout, temos aqui realmente um checkout viciado, porque os métodos com maior adesão também são os que mais falham. Isso é grave e vamos ver já algumas medidas para tentar resolver este problema. Oportunidade de melhoria. Aqui isto é um cenário simulado. Depois no final passo-vos um feedback do que é que realmente aconteceu desde que isto foi implementado. Se as vendas hoje as feitas por MBWay, Multibanco e PayShop, que têm aqui altas taxas de falha, fossem processadas antes via Stripe, o impacto seria direto. Ou seja, a taxa de falha cairia aqui dos 20-34% para apenas 2%, seriam recuperados aqui cerca de 120 mil euros, e este valor, estamos a falar que é um valor aqui que vale aqui a 1 mês e meio de faturação. A faturação online cresceria aqui mais 20%, sem qualquer tipo de investimento extra, simplesmente otimizando o que já existe. Conclusão. Stripe é um método mais robusto e confiável. Ao migrar o volume para este método, a marca podia realmente transformar perdas em vendas reais. Agora, é muito fácil falar, vamos ver quais são os desafios que nós temos pela frente. O que é que nós recomendamos? Retirar a opção de transferência bancária. Vocês podem ficar chocados, é verdade, mas nós temos já vários clientes em que retiramos e sugerimos retirar a transferência bancária. Inclusive, também temos clientes que já sugerimos retirar o Klarna e o Cofidis. Tenham calma, não me queiram matar já. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes não nos compensa estar a correr o risco de, ok, olha, não vou usar a transferência bancária porque até traz-me 100 mil euros de faturação ao ano. Ok, isto foi um caso recente de uma cliente que fez isto no início deste mês, exatamente. Tinha um peso inconsiderável de valor de faturação neste ano e no ano de 2024, mas tinha uma taxa de rejeição absurda. O que é que acontecia? Trazia faturação, verdade, mas também estava influenciado as métricas todas de forma errada, ou seja, estávamos a aumentar o algoritmo, até que tínhamos muitas compras, mas afinal não tínhamos, que abrir uma taxa de pagamento absurdamente alta. A taxa de conversão da loja parece que é alta, mas afinal não é alta. O que acontece? Então nós sugerimos o seguinte: fazer um teste, vamos retirar o pagamento de transferência bancária e multibanco durante uma semana e vamos ver como é que se comporta durante este período. Conclusão, retiramos e nada aconteceu. A média de encomendas pagas por dia não caiu, a taxa de conversão alinhou num número muito mais realista, porque a taxa de pagamentos passou de, por dia ter uma taxa de pagamentos rejeitados de 40% a 50%, passou ali para 5%, 7%, 8%, 10%. Por isso, vale sempre a pena. Façam esta análise e façam um teste. Sem fazer um teste, vocês nunca vão saber o que é que vai acontecer. Reverem as integrações da MBWay e Multibanco para reduzir as falhas. Isto também acontece, às vezes o problema não é de método de pagamento, mas é como é que está feita a integração. Também já aconteceu com clientes nossos. Incentivar o Stripe e o PayPal, ou seja, dar ali um destaque por estes primeiros pagamentos no início, se ver se funciona. E promover o Klarna apenas em tickets mais altos, para aumentar aqui a penetração destes produtos. E pronto, e monitorizar semanalmente, se não for semanalmente, pelo menos quinzenalmente, as taxas de falha e faturação por método. Um ponto também que eu vos falei aqui no início deste slide, que é, também já sugerimos clientes retirar o Klarna e o Cofidis. Porquê? Eram sistemas que estavam mal configurados e não se conseguia corrigir essa configuração na loja. Não me perguntem como, né? Não sou programador ainda. Mas o que é que acontecia? A pessoa, quando ia para este método de pagamento, ou para o Klarna ou para o Cofidis, disparava automaticamente compra, logo. A pessoa nem sequer finalizava o processo. A pessoa só clicava e aquilo disparava a compra. Então o que é que acontecia? Todos os dias existia, às vezes, 50, 100 tentativas de pagamento, pronto, e que não eram sucedidas porque a pessoa não preencheu os critérios. Mas isto disparava constantemente todos os dias 100, 50 tentativas de pagamento. Ou seja, o que é que isto fazia? Mais uma vez, alimentar o algoritmo com dados errados. Como não se conseguiu corrigir o problema imediatamente, pronto, retiramos os métodos. O que aconteceu? Pronto, a taxa de conversão melhorou, os resultados até a melhorar e aumentar. Porquê? Porque deixámos de alimentar o algoritmo com dados incorretos. Isso é muito importante. Não é só o valor que não é pago, é também estar a alimentar uma máquina responsável por nos trazer clientes e os dados que ela vai ter a receber vão estar ali 50% enviesados. Verificar se a taxa de não pagamento em MBWay não será problemas de plugin ou erros técnicos, como eu estava a falar também anteriormente. O que é que realmente foi feito aqui? Foi feita uma revisão aqui do método Multibanco, ou seja, o Multibanco e o PayShop têm a maior taxa de falha, 34%. E o que é que nós sugerimos aqui? É o que eu estava a falar há um bocado, né? Estava a adiantar aqui ao slide. É retirar mesmo o Multibanco e fazer ali um teste durante uma semana. Pode resultar muito bem, como pode não resultar, mas é como eu vos disse, façam um teste. No nosso caso, pode ser que se calhar 80%, 90% dos testes que nós fizemos correu bem, por isso, mais uma vez, incentivos a fazer o mesmo. Método 2, caso não corra bem, tentar minimizar aqui as falhas no Multibanco. Criar aqui um fluxo de e-mail, SMS, para enviar ao cliente, para aumentar a taxa de pagamento. Isto resulta também. Temos um cliente que fez isto no mês de agosto e resultou muito bem. Não fizemos isto no mês de agosto, mas vamos falar disso, mas isso é um vídeo mais dedicado aqui sobre uma funcionalidade da AI, mas fica para breve. Aumentar aqui a duração da referência Multibanco, ou seja, ela ficar disponível durante mais tempo. E o objetivo disto é realmente reduzir este volume de encomendas fantasmas. Conclusão final que nós podemos retirar desta análise. Quase 200 mil euros perdidos em 2025 devido a encomendas não pagas. Em Portugal, o problema está principalmente concentrado em MBWay e Multibanco. Juntos, somam aqui mais de 120 mil euros em perda de faturação. Nos restantes mercados, o maior risco são as transferências bancárias, sem sombra de dúvidas, com taxas de falha de 50% a 76%. Stripe e Klarna provaram-se métodos fiáveis e estáveis nesta loja online, neste cliente, praticamente sem perdas. Uma grande oportunidade aqui, como já falámos, é atuar imediatamente sobre estes métodos críticos porque podemos recuperar aqui até 120 mil euros ou até mais por ano, sem qualquer investimento adicional. Simplesmente otimizando o que já existe. Por isso, como eu vos disse, e repito em todos os vídeos que faço,
a publicidade é apenas um dos pilares do sucesso no e-commerce. É preciso olhar para todos os outros pontos. Esses pontos são estratégia, são retenção. E pensem sempre nisto quase como uma casa. Tem que estar os 4 pilares estruturais bem alinhados. Nossa função aqui não é fazer publicidade, é exprimir ao máximo o sumo de laranja e maximizar o lucro que o cliente tem. Espero que tenham gostado e, como já sabem, em breve, para a semana, mais um vídeo, mais um conteúdo. Fiquem bem, um grande abraço.